Leitura para Aquário, setembro de 2023. Vamos ver qual a principal energia para os aquarianos nesse mês de setembro. Alguns aquarianos estão refletindo sobre o passado, sobre amores passados, sobre mudanças que de repente Aquário não teve muito controle. Algumas questões realmente do lado emocional, psicológico. O mês de setembro acaba sendo para alguns aquarianos um momento de reflexão. Muito pelo lado emocional mesmo, pelos antigos relacionamentos, pelas coisas que não deram certo, pelos encontros que não aconteceram. E na ação, existe uma certa impossibilidade de Aquário atuar. Para alguns aquarianos, então, é um momento de reflexão, e algumas coisas não podem ser mudadas, algumas coisas não dependem de Aquário. Para algumas pessoas pode ser uma certa nostalgia do passado mesmo, uma reavaliação, saudade de ver algumas pessoas. Existe essa energia de recordar mesmo. Conselho para os aquarianos é na parte da escassez emocional ou do acúmulo de problemas e cansaço para alguns. O conselho do tarô é realmente você rever tudo que você já adquiriu, tudo que você tem, as qualidades, as coisas boas que aconteceram em relação a toda essa reflexão. Para algumas pessoas é preciso realmente botar um ponto final nas coisas, tentar realmente ver como um presente essa nova opção de vida para aqueles que terminaram o relacionamento, ou para aqueles que estão distantes de alguém querido, ou realmente para aqueles que não tiveram muito controle sobre as decisões nos últimos meses. Na atuação existe uma porção de opções, assim, de coisas para Aquário fazer. E de repente Aquário tem que realmente estar voltado para essas opções. Não ficar olhando para o passado, mas tentar olhar para o presente e todas as coisas boas que o presente oferece para Aquário. Não há muito que se possa fazer agora em relação ao passado, além de recordar e aprender as lições. Então, a sugestão do tarô é realmente Aquário focar no agora, no presente, no que tem, no que pode fazer, no que pode realizar. Não pensar muito no que deu errado, no que não tinha controle para resolver. Aquário tem o ímpeto para fazer muitas coisas ou para iniciar algumas coisas, mas existe ainda uma certa impossibilidade para alguns de resolver as coisas como quer. E às vezes a rotina não permite que o aquariano possa fazer tudo que tem vontade, ter a liberdade que quer, poder se sentir mais seguro, mais realizador. Então o cotidiano acaba sufocando um pouco o aquariano. A necessidade realmente do trabalho primário mesmo, o trabalho do dia a dia mesmo, as obrigações do dia a dia. Sugestão do tarô para
para essa continuidade na leitura de impossibilidades, é realmente Aquário focar na parte psicológica, no intelecto, nas coisas que te dão prazer. Para alguns tem a ver com espiritualidade, religião, filosofia, busca de equilíbrio, equilíbrio mental, corpóreo, equilíbrio emocional. A sugestão é pular mesmo, estudar, se aprimorar, buscar algum hobby novo. Mesmo a reavaliação do passado, ela não é uma coisa negativa, porque se você consegue olhar realmente para o passado com um olhar claro, você tem a possibilidade de não voltar a cometer os mesmos erros ou limpar realmente tudo que tem que ser limpado dentro de você para não sofrer mais em relação ao passado. Então, a sugestão é aceite o mergulho mesmo, que de repente para alguns aquarianos vai acontecer esse mergulho na parte emocional, no meio do trabalho, da vida normal. Vão existir momentos em que Aquário vai ser convidado a rever algumas coisas para se entender melhor. E como conselho é tentar não lutar. Não luta com aquilo que não é possível fazer, não sofra, não fique pensando no que não é possível acontecer agora. Foca realmente nas pequenas vitórias, no presente. O passado ele vai servir para você limpar o que tem que limpar e chegar a algumas conclusões em relação a você mesmo, não em relação aos outros. Tem muito mais a ver aqui o mago e a rainha de paus no inconsciente. É o lugar de Aquário mesmo. Consciente do seu poder, da sua alegria, da sua capacidade criativa, sua capacidade de comunicação, tudo que já conseguiu ganhar, todo o amor que ofereceu também. Para muitos você ofereceu e não teve a mesma resposta. E o convite do mago é pegar todas essas emoções, todas essas qualidades e focar exatamente no próprio aquariano. O convite e o conselho dessa fada realmente tem a ver com os próprios segredos, o universo pessoal de Aquário. Então, existe uma possibilidade de abertura emocional. Então, para aqueles que fazem terapia, de repente setembro vai ser um ótimo mês assim para você conseguir chegar a conclusões pessoais, sabe? E resoluções de alguns dilemas. Então, existe realmente um convite para se observar no tempo livre, além, claro, de buscar formas de escape, de diversão, para não transformar esse mergulho de crescimento num momento triste ou saudosista. Porque a sugestão realmente é você olhar todas as possibilidades do presente, todas as escolhas possíveis, tudo que já se conquistou. Não sofrer mais e não lutar por aquilo que não é possível lutar. Foque em você. E o mergulho tem que ser para o teu crescimento, não para tentar entender ninguém ou o porquê de nada. Como você ficou em relação a tudo. Para quem está procurando um trabalho, para quem está procurando um trabalho, está iniciando um projeto, você precisa mudar algumas coisas. Como, de repente, se o seu projeto, o seu oferecimento não está tão claro. Então, de repente, você precisa mudar a forma que você está se apresentando, mudar a forma que você está expondo as suas ideias, porque elas não estão ficando muito claras, elas não têm força e impacto para conseguir convencer as outras pessoas. Então é preciso realmente, a sugestão é realmente mudança. Você sair um pouco do teu ponto de vista para um coletivo. São pequenas alterações, não é nada muito drástico. Tem como quem está começando um projeto agora, mudar algumas coisinhas para quem está procurando emprego também, conseguir algo
algo legal. Mas é preciso realmente rever algumas coisas que tá fazendo. A sugestão é trabalhar com a intuição. Você realmente abrir um segundo olhar sobre aquilo que você já fez. Então, se você já fez o currículo, olhe, refaça, reveja. Observa bem onde você está enviando. De repente, não são os melhores lugares que você está procurando emprego. Para quem está no projeto, precisa realmente observar o outro lado das coisas. As coisas não estão muito claras, ou da sua parte para os outros, ou dos outros para você. Então precisa mais clareza para poder as coisas acontecerem de uma forma próspera. Para quem já trabalha, existe realmente ímpeto, força para se manter no trabalho, mas muitas vezes sem poder tomar decisões ou sem poder atuar da forma que gostaria. O aquariano segue o seu trabalho cumprindo a função, porque mesmo existindo uma capacidade de aquário fazer mais para o seu projeto, para o seu trabalho, existe alguma impossibilidade no momento. Algumas coisas precisam realmente ser deixadas de lado, então o aquário não consegue pôr tudo que gostaria em ação no mês de setembro, mas as coisas começam a melhorar e existe um novo ânimo ainda na segunda quinzena do mês. Mas no começo do mês, algumas coisas, mesmo existindo a vontade de executar, o aquário precisa rever. Algumas coisas precisam de um esforço, vai ter que investir um pouco em algumas coisas para elas fluírem melhor. Como conselho, para quem está trabalhando, manter o ânimo focado nas pequenas vitórias mesmo. Se está entediante, se aquário já está desgastado com o trabalho, querendo oferecer mais, na verdade o conselho é: fica contente com esse pequeno trabalho que você tem agora, que não é de repente tudo que você queria executar. Aproveita, porque ele realmente faz parte de um momento necessário para você rever algumas coisas. E é possível haver transformações, mas a longo prazo. Então agora tenta aproveitar o máximo possível, sem sofrer, sem querer mudar o que não pode, sem falar o que não deve, lidando da melhor forma possível com as pessoas. Mas para deixar as coisas mais leves para aquário mesmo. Para quem não está se relacionando com ninguém, tem muita conversa. O rei de espadas é um rei lúcido, um rei de bastante capacidade de comunicação. Para muitos aquarianos existe a possibilidade de falar com pessoas ou com uma pessoa direcionada, mas não há muita ação, não há nada que possa fazer. Para algumas pessoas, distância, para outras, falta de tempo, para outras, você de repente tem uns contatinhos, mas até eu encontrar o contatinho tá difícil. Isso, a influência realmente é do cotidiano, da vida, da correria, falta de tempo, distância. O conselho é, aquário, continuar focando na batalha do dia a dia, porque realmente é difícil, tem muitas coisas no trabalho que são desgastantes e que aquário não pode transformar. Então não deixar a parte emocional tirar mais energia ainda como um problema, porque isso acaba desgastando mais ainda. Então buscar sair com amigos, com pessoas queridas, dar o máximo possível de risada, tentar ver as coisas de uma forma leve
E a reunião de pessoas queridas é um ótimo exercício para o mês de setembro. Tem a opção de ter vários contatos e se comunicar realmente com as pessoas, mas eu não sei o quão difícil, porque vai ser difícil encontrar algumas pessoas. Para algumas pessoas tem também uma falta de vontade de ir atrás de alguém nesse momento. Essa fada fala sobre a perda da inocência, quando você já se relacionou, já quebrou a cara, já se apaixonou, já sofreu. Então, hoje em dia, conversa de uma forma fluida, divertida, mas não se aprofunda, pode até sair, ficar, mas... Ou nem isso, só conversa e depois nem fica com ninguém. Tá focado realmente nos problemas do dia a dia, no que precisa vencer, buscando alegria nas coisas pequenas, como conselho. O conselho dessa fada quando se perde a inocência é você voltar para você mesmo e tentar, depois de resolvidos os problemas com você, olhar a realidade com mais doçura. Para quem tem um relacionamento, aqui aparece relacionamento estável, um relacionamento equilibrado. Alguns têm aquele relacionamento de longa duração, em que as pessoas seguem o fluxo da vida, tentando equilibrar família, amor e os problemas. A sugestão é a cooperação, aproveitar realmente os elos familiares e a pessoa com quem partilha a vida com você para te ajudar realmente a vencer os obstáculos. Tentar dividir momentos de carinho, de amor, de conexão. O julgamento, eles sempre sugerem que a gente está recebendo, né? A gente é avaliado pelo que a gente oferece. Então, as cartas que circundam, apesar dos ataques, dos problemas, podem ter pequenas briguinhas, chatices. As cartas são bem legais, o 10 de ouros e a rainha de copas como sugestão é Aquário que está no relacionamento, deve focar no amor, no elo que já construiu, em tudo de bacana que oferece e recebe, para poder superar os problemas do dia a dia e as próprias briguinhas e coisas do relacionamento. A sugestão é realmente Aquário trabalhar algumas questões pessoais, que volta para essa parte da leitura. Essa fada pede para você encontrar um lugar especial seu, para recarregar energia, para se observar, para cuidar de você mesmo. Então a sugestão é aumentar os momentos de diversão e carinho com a pessoa que está com você. Tentar achar um lugar, um prazer, um hobby, algo que alivie a tensão do próprio relacionamento. A base dele é excelente. Óbvio que você dá, você recebe, então para alguns pode ter um certo distanciamento, mas existe uma obrigação de família, então existe um distanciamento emocional, mas a família mantém as pessoas juntas. E o conselho é realmente tentar resgatar essa conexão com a pessoa com quem você vive. Porque vocês podem realmente ter momentos produtivos e felizes no mês de setembro, se conseguir ultrapassar as brigas pequenas, os ataques desnecessários e olhar o parceiro e a parceira como realmente alguém que te acompanha na luta, mas que também está ali para se divertir junto e tentar ver a vida de uma forma mais leve. Eu espero que tenha feito sentido para os aquarianos. A gente se vê em outubro.